Eu vou conversar aqui com o professor Rodrigues Silva, ele que foi seminarista e é um homem que conhece bem a história da religião e também da política, né? Afinal de contas é um professor. Professor Rodrigues Silva, é, eu queria que seu amigo falasse um pouco, como é que você está vendo essa mistura entre política e religião? Infelizmente, está havendo uma ameaça de teocracia, quer dizer, religião aliás, política baseada na religião. É, a maioria dos ministros é protestante, por aí se vê. Consequentemente, tem uma visão estreita da vida. Outra coisa, como exemplo, foi o caso do ministro Milton Ribeiro, né? Que queria dar dinheiro a pastores, entre outras coisas, para a compra da Bíblia. Ora, o primeiro erro é justamente misturar a política com a religião. O segundo é que a Bíblia é um livro hoje em dia não mais recomendado, porque é uma fonte de discórdia. A Bíblia motivou a criação de milhares e milhares de seitas protestantes aqui e nos Estados Unidos, por exemplo. Então, realmente não é um livro adequado para se divulgar. Você explica para quem vai acompanhar esse vídeo a questão da Bíblia, o porquê que você está pensando e falando assim. Justamente porque a Bíblia é um livro muito complexo, foi escrito durante um período de 1500 anos por pessoas totalmente independentes umas das outras, cheia de problemas de tradução, de hebraísmos, de modo que é fonte de interpretações diversas entre tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Mas principalmente o Antigo Testamento é um livro não recomendado, porque tem ideias absurdas, leis arcaicas, como consta no livro do Deuteronômio e no livro do Apocalipse. Quando você fala assim da Bíblia, você não acha que muita gente vai lhe repudiar, não? Ah, isso não há dúvida nenhuma, mas eu tenho plena convicção porque eu estudo a Bíblia há muito tempo, entendeu? Comecei pelo seminário da Igreja Católica e depois de vários anos me tornei espiritista. Então o espiritismo, por exemplo, não usa a Bíblia. O espiritismo usa a codificação kardeciana. Alguns espiritistas gostam de ler a Bíblia, mas com a visão de que a Bíblia representa a primeira e a segunda revelações. A primeira revelação foi de Moisés e a segunda revelação foi de Jesus Cristo. Ora, nós estamos na terceira revelação, que foi criada por uma falange de espíritos superiores, fundando o Espiritismo. Ô Rodrigues, mexeram na Bíblia? A Bíblia justamente foi traduzida de diversas maneiras, com muitas mudanças propositais. As traduções às vezes mudam tanto que a pessoa lendo um trecho numa edição e noutra, parece que até estão tratando de assuntos diferentes. Então é um livro deturpado, mal traduzido e mal interpretado. Professor Rodrigues, há uma diferença entre a Bíblia que o católico usa e a do evangélico? Bem, primeiramente, a Bíblia protestante tem 7 livros a menos, além de capítulos de outros. E em segundo lugar, é a questão da interpretação. As Bíblias católicas, geralmente, são repletas de notas, de comentários. As Bíblias protestantes, somente algumas que trazem comentários. Mas a principal diferença, justamente, é a diferença dos livros, né? 7 livros a menos, mais alguns capítulos de outros livros. Você acredita que um padre que ouvir esse vídeo vai pensar assim, com uma certa restrição de você ou um pastor? Isso não há dúvida nenhuma, porque
tanto para a Igreja Católica quanto para o Espiritismo, a Bíblia é importantíssima, principalmente no protestantismo. O protestantismo considera a Bíblia a única regra de fé. Já a Igreja Católica usa a Bíblia mais a tradição. Muito bem. Você observa, aliás, eu quero lhe perguntar, o que é que mudou do seu tempo no mundo católico e evangélico para agora? Ultimamente, o que mudou foi que justamente essa maior participação dos protestantes na política. Os protestantes são sempre muito conservadores. Por exemplo, o Hamilton Mourão está fazendo uma publicidade na televisão. Ele é do Partido Republicano. Então ele diz que é o verdadeiro partido conservador. E uma das bandeiras que ele defende é a família, justamente com visão estreita, não é que só inclui a família no sentido tradicional, de pai, mãe e filhos. E a outra bandeira é a tradição cristã. Justamente na tradição cristã é que aparecem as visões conservadoras do protestantismo. Não combina política e religião? Não combina. Que o Estado é laico justamente para defender todos, independentemente de religião, filosofia de vida. Então, a política deve tratar dos assuntos sociais e humanitários, e nunca religiosos. A religião entra na vida particular e de instituições específicas. O Brasil tem jeito ainda, professor Rodrigues? É difícil responder a isso. Eu acredito que na próxima eleição nós teremos Lula. Não era nem para falar em nome de candidato, para não estragar. Não tem problema não. Eu acredito que vai haver uma reviravolta na política e que as coisas então aqui começarão a melhorar. Tá bom, professor Rodrigues, você lançou alguns livros também, não é? Eu lancei 3 livros, Sim. mais um pela televisão, ou pela internet. E os títulos? O primeiro livro foi Sistematização da Antroponímia, que trata justamente da uma visão normalizadora, sistematizadora dos nomes próprios pessoais. Infelizmente, nesse aspecto, o Brasil está cada vez pior, de modo que ultimamente eu nem trato desse assunto porque não adianta. E o segundo livro? O segundo livro foi Meus Recados em Versos, que é de poesias. E o terceiro? E o terceiro livro foi Relance da Vida, que é de crônicas e contos. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.